Feche os olhos no seu lugar e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, agradecer-te, ó Deus, porque cada um chegou em paz, veio debaixo da tua mão poderosa. Deus, fala com cada um nessa manhã, nesses dias aqui, que possa ser, Deus, um tempo de renovo para a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Pode ter uma música, acredito que é conhecida de todos. Pode colocar, Wagner. Queria que você fechasse os seus olhos e ouvisse essa música, por favor. Ele não rejeita a oração de um justo. Aleluia. Deus não rejeita oração, nunca vi um justo ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus quando Ele estende suas mãos. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Bom, nós estamos... Pode tirar, claro. Nós estamos no acampamento de líderes de adolescentes. Está muito formal para o meu gosto esse negócio aqui. A começar de mim. Está meio esquisito esse negócio aqui, gente. E o seguinte, líder de adolescente começar acampamento com... Nada contra, mas começar com a Cassiane, meu irmão, não vai rolar. Entendeu? Não vai rolar. Entendeu? Ô Clark, põe aquela aí pra gente aí. Põe aquela aí pra gente aí. Agora começou o negócio. Começa a mexer esse esqueleto. Vamos lá, começa. Vai mexer. Vamos, gente. Vamos. Mexe. Ó, pra cá. Ó, um pra cá, um pra lá. Ó, um pra cá, um pra lá. Eu não sei dançar, não. Você também sabe. Não, vamos lá. Aí, velho. Ninguém merece ficar com essa roupa que eu tô com ela aqui também, não. Aí você vai começando a interagir. E eu tava aqui todo formal o tempo todo com vocês. Ninguém dá conta disso, não, sacou? Aí a gente começa. Aí vai, interagir pra cá, interagir pra lá. O pau vai quebrando. Agora, começa pra quem tá do seu lado aí o nome. Começa a perguntar o nome aí. Você conhece? Se você não conhece, você se entrosar com quem você não conhece aí. É acampamento para líder de adolescente, gente. Vamos lá. O negócio aqui, assim não vai rolar, não. Ó, agora, começa aí no seu lugar. Ó. Aí, ó. Todo mundo. Aqui é acampamento de líder de adolescente, meu irmão. Aqui, o pau tem que quebrar. Gente, a calça vou ter que tirar também, porque não rola, gente. Não rola, gente. Calma, ninguém me assusta não, gente. Até de calça por baixo. Pronto. Agora dá pra começar o negócio. Agora nós vamos começar. Agora tá preparado pra começar o negócio. Preparado aí no seu lugar? Preparado? Agora começa. Vamos lá, vamos lá. Agora eu quero uma música, Driving the Bus. Pena que não tem a projeção.
Porque a gente vai descabelar a galera. Descabelado, meu irmão. Meu cabelo tá caindo, mas a gente pira. Você acha que é fácil? Igual liderar adolescente, chegar lá. Igual comecei orando, ô Senhor Deus e amado Pai, venha falar conosco nesta manhã. Ô gente, isso funciona pra gente, mas pra menino não funciona não. Outro dia eu estava orando e falei assim, ô Deus, abençoe a parada aqui, mano. Ô Deus, fala com esses meninos aqui e que eles possam, Deus, ver o Senhor igual eles veem o galo, vencedor. Entendeu? É galo forte e vingador. Então o negócio tem que começar diferente. Põe aí, Drive the Bus. Quem é? Eu não sei se vocês conhecem. Ô Wagner, vem cá pra você dirigir pra galera. Vem cá pra você dirigir. Que o Wagner é motorista oficial. Dirigindo no ônibus. Por isso que trouxe o motorista oficial aqui. Para dirigir esse ônibus tem que pegar no volante, vamos lá. Mas também tem que mexer o quadril. Mão no volante, vamos lá. E mexendo, vamos lá. Soltando, vamos lá. E vira pra direita, vamos lá. Pra esquerda. Dá uma volta com o ônibus, vamos lá. Pra frente, freou, voltou. Pro lado, pro outro, pra cima. Opa, e voltou. Olha a galinha na estrada, desviou, voltou. Atenção, vamos lá. Furando o buraco na rua, vamos lá. Pulando. Girou. Pro outro lado, vamos lá. Na frente, voltou a dirigir de novo, vamos lá. Vamos lá. Atenção, embolando e subindo. Abaixo. Pra cima. Vamos lá. Pro outro. Atenção, voltou a dirigir. Atenção, acha as costas de alguém agora. Vem cá, Daniel. Acha as costas de alguém, fazer massagem, vamos lá. Tem que fazer massagem. Virou. Vamos lá. Fazendo massagem, vamos lá. Ok, agora, vamos lá. Atenção, botando o pé. Juntando. Agora, em cima, embaixo, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro e girou. É isso aí, galera. Pode tirar a claque. Deu pra começar? Deu pra dar uma... Deu pra dar uma esquentada aí? Tá muito sério, galera. Tá todo mundo assim, não tava? Tá muito esquisito, não tava? Que cara é esse de paletó, de sapato? Pelo amor de Deus, gente. Quem me conhece sabe, eu tava aqui quase morrendo. Gente, pelo amor de Deus, não tô aguentando esse negócio. Galera, nós estamos aqui no Lideratim, começando o evento. A galera tá aqui botando pra quebrar. Essa aqui é a dinâmica de entrosamento. Tá todo mundo se conhecendo, se liga aí. Lideratim 2013, o pau tá quebrando, descabelando.
Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes. Desculpa. Olha, já até gravou o Tito ali, né? 3. De novo. Lembre disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecado e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Não sejam ingênuos. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Não é só esse tempo nosso, que é um tempo difícil, de descabelar o líder, de descabelar qualquer pessoa, de descabelar os pais, os pastores, as pessoas que têm um temor do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas ao longo da história cristã, sempre houve momentos de tanta rebeldia, tanta distância de Deus. Nós lembramos na época de Noé, que Deus dá a ordem a Noé para construir. Era um momento ímpar na história também, de atrocidades que estavam acontecendo. Na época de Ló, né, Sodoma e Gomorra, a gente vê um relato ali de coisas que estavam acontecendo. Na época do Império Romano, o domínio do Império Romano, e por que não dizer também domínio do Império Grego, também com a filosofia grega, também o que acontecia, a morte de crianças, o valor da mulher nessa época. Se a gente perceber ao longo da história, tanto o modelo romano como o modelo grego, matar criança era muito natural. Então as leis contra isso só foram aparecer lá para o século III, século IV, através do movimento cristão, que Jesus, através da palavra de Jesus, deixava vir os pequeninos, deixava vir as crianças, foi mudando a mentalidade naquela época e foi trazendo uma mudança também na valorização da mulher, que o ministério de Jesus, as mulheres tiveram um valor e colocaram num plano de igualdade. Os apóstolos também trouxeram essas palavras, trazendo isso. As crianças também serem trabalhadas, a questão do respeito. Os gladiadores, por exemplo, matar e ir como gladiador e destruir uma vida do outro com um simples sinal do dedo polegar, matava, tirava a vida, a degradação, a desvalorização da vida. Ou seja, isso tudo ao longo da história veio marcando. Por que não dizer do Holocausto? Por que não dizer agora, recentemente, as guerras no Oriente, ali na região ali de conflito ali pelo mundo todo. A parte oriental também, com momentos de guerra instável, bomba atômica, guerra química. Ou seja, nós estamos numa situação parecida com todos esses tempos. Mas vem uma batalha ainda maior, é uma batalha de mente para mim. Além dessas guerras físicas, esse movimento físico, nós temos hoje uma dificuldade muito grande, muito maior, que vai ser uma questão na nossa mente. A coisa foi colocada de tal forma na mente das pessoas, principalmente pelo humanismo, que foi tirando Deus ao longo da história, tirando Deus dos estudos, tirando Deus da família, colocando o homem no centro, e foi fazendo com que o homem foi perdendo essa noção de Deus. Então não é diferente dos outros tempos. Nós estamos num tempo globalizado, com mais informações, e por isso nós temos acesso mais fácil às coisas.
Mas, por outro lado, também nós estamos insensíveis, muitas vezes, ou estamos na onda, como um sapo que está dentro da água quente, acostumado a ser cozinhado e destruído naquela água até morrer. Nós estamos nessa letargia, nós estamos nesse momento de dificuldade e não estamos acordando, muitos líderes não estão acordando. A igreja, talvez, está tentando reagir no momento que está muito tarde. Vou dizer uma coisa, pedofilia, por exemplo. Em 2003, eu casei, e aí foi um ano muito difícil. Logo em 2004 eu perdi minha mãe, nós perdemos uma criança, minha esposa teve um aborto espontâneo, minha outra filha de 24 anos sofreu um acidente de carro, foi lançada para fora do carro, e foi um ano difícil, mas Deus me deu um sonho de lutar, de levantar uma campanha chamada Oração com Ação, e Ele me levou para várias partes do mundo, mostrando que também outras pessoas do mundo estavam lutando a favor da criança, do junior, adolescente e da família. Aí eu vi a Austrália, vi Japão, as crianças que estão sendo julgadas nas ruas em alguns lugares, os aborígenes da Austrália, a África, nem se fala, uma projeção de mais de 50 milhões de crianças com AIDS, portadora de AIDS, por causa do sexo, de muitas coisas. O Brasil, a pedofilia, o abuso, o sexo, a prostituição, o tráfico de órgãos de crianças, a magia negra para usar que crianças estão sumindo. Isso tudo passou num sonho. E eu comecei a campanha sobre oração e ação em defesa das crianças e descobri outros lugares do mundo também que estavam fazendo a mesma campanha. Era a campanha do Senhor, não era minha. E começamos a falar de abuso, de pedofilia. Teve aquele primeiro caso que julgaram a criança aqui em Belo Horizonte, na Pampulha. Também em Belo Horizonte aconteceu um médico que raptaram a criança dele, foi no meu bairro que eu moro hoje, e esquartejaram a criança e julgaram ela fora. Foram muitas coisas que foram acontecendo, e desencadeou uma série de coisas no país. E aí nós vemos hoje, recentemente, julgaram um bebê num tubo de 100 milímetros no esgoto, não sei aonde, qual cidade. Aonde? China. Estava dentro do tubo a criança. Você imagina quanta coisa hoje, na Coreia, por exemplo, hoje, há 100 mil jovens que não têm com quem casar, porque só tem homem na sociedade, porque as mulheres que nasceram, as bebês nasceram femininas, mataram ou jogaram na rua. Ou seja, quanta coisa acontecendo para desesperar as pessoas. E nós, por causa dessa informação constantemente, talvez não reagimos. Isso em 2003, 2004, 2005, 2006, eu começo a escrever o livro e lanço o livro SOS Criança, Junior e Adolescente. E SOS Família. E aí, Magno Malta começa a campanha da pedofilia, todos contra a pedofilia em 2006. 2007, Guilherme Shelby, um procurador da República, começa a campanha de conscientização, começa pelo Brasil todo pipocar a gente que começou todos contra a pedofilia. No Espírito Santo, o pessoal do Espírito Santo está aqui. Aí no Rio, em vários lugares, começa a prender as pessoas, começa a acontecer muita coisa. E começamos a falar nessa época, em 2006, da PL ou PCL, sei lá o nome dela, 122. Que falava das questões do que era casamento com o mesmo sexo, união civil. Começou a falar das cirurgias de mudança de sexo naquela época, e a igreja não tomou posição nenhuma, ninguém falou nada. Quando chegou há 2 anos atrás, agora em 2010, que tentaram voltar uma forma de madrugada, aí chamaram alguns que são da bancada evangélica para bloquear isso e não votaram, mas de uma outra forma eles foram colocando nas regras, até chegar no cartório hoje, e aí aconteceu o primeiro casamento civil da pessoa do mesmo sexo. A França, a Espanha, né, que está passando da França, passando por isso tudo que está passando lá, movimento, mas aprovaram a lei lá. Ou seja, tanta coisa acontecendo, e nós vivemos, a vida toda da igreja evangélica foi viver para dentro dela. Viver preocupado para as coisas delas. Criamos verdadeiros templos luxuosos. Eu fui para o México e vi o efeito de ter uma igreja que é para filmar, para aparecer para fora. Aqui no Brasil tem muitas igrejas assim, que são cultos para poder filmar e mostrar para a televisão. E aí eu vi a diferença daquela igreja que não tinha filmagem, que o poder de Deus, não que a outra não tinha o poder de Deus, tinha também, mas que a liberdade do povo que acontecia. E quanta coisa nós voltamos para dentro do templo, esquecemos das questões que nós somos chamados para serem vocacionados, servos na profissão de cada um, no trabalho de cada um, ser sal e ser luz lá fora.
E como cidadão não votamos, não nos preocupamos em quem estava votando, qual que era o pensamento dessas pessoas, e nós chegamos no ponto que nós estamos hoje. Um caos na área política, um caos na área econômica, um caos na deteriorização da família. Hoje crianças e adolescentes falam, não quero casar, não quero ter filhos, e a última projeção de alguns estudiosos diz o seguinte: se nós continuarmos assim, essa geração vai ser uma geração sem afetividade, que não sabe o que é o amor, não sabe o que é o relacionamento, que não sabe o que é o limite, uma geração consumista, secular consumista, que o que vale é o comprar o que você tem, o dinheiro que você tem, e não tem relacionamento, não sabe dialogar, uma geração virtual, que não sabe conversar. Você vê jovens nos shoppings, nos outros lugares, a única coisa que sabe fazer é ficar no celular mexendo, e quantos estão assim? Então, o que está acontecendo fora, e a igreja se secularizou também, é uma questão séria. Então, tentando reagir agora, mas a nossa cabeça, a nossa forma de ver o mundo, muitas vezes tem valores que não são os valores cristãos dentro da nossa cabeça. Até a educação, quando a gente vai falar de educação, do que nós temos como conceito de ensino, nós não sabemos expressar, expressamos um modelo de ensino que não é o modelo de ensino cristão. Eu poderia falar muitas coisas, vou apresentar pedaços de umas pessoas falando sobre isso, vocês vão pensar assim, eu penso desse jeito. Então você tem uma cosmovisão dessa outra forma. E aí outra coisa, um movimento que foi aí bem na surdina, bem devagar, foi movimentando também, foi o movimento afro, que aprovou leis e leis hoje, algumas boas, justas, mas outras que ninguém percebeu, e hoje é obrigado a ensinar nas escolas, e quem não ensinar pode ser fechado, multado, sei lá o que for mais, pela questão de ensinar cultura afro dentro das escolas. Que cultura é essa? Se tratando como cultura, todas as que está relacionada às músicas, às cantigas, os trabalhos da Umbanda, da Quimbanda e tudo mais por isso aí. Quem domina essa área, talvez domina mais do que eu, pode explicar sobre a área da educação sobre isso. Eu só vi reportagem. Mas eles se associaram, algumas reportagens que eu vi, eles começaram a se associar com os movimentos gays também, por serem uma minoria que está lutando pelos seus direitos. E nesse pano de fundo do modelo da pós-modernidade, nós percebemos o seguinte: é o levantar, porque desconstruiu tudo, está tudo bagunçado, não tem mais referencial, não tem valores, não tem absolutos, tudo é relativo. As minorias começam a se levantar e lutar pelos seus direitos. Nós somos uma minoria, mas uma minoria que se fechou dentro do lugar, não se organizou, e aí agora está querendo acordar para as coisas, e talvez, não vou dizer que é tarde, porque nós temos um Deus poderoso, mas se não mudar essa história, o comportamento desse povo cristão, aonde nós vamos chegar? Vou contar um exemplo da Guatemala. Me perdoe se eu errar o lugar, eu sempre confundo os nomes. Começou a voltar, os deputados falaram que a criança pudesse escolher o que ela queria fazer do sexo da vida dela, quando ela quisesse fazer sexo, e que sexo ela teria, que gênero ela teria, se ela queria ser homem ou ser mulher, com 12 anos. E começou a querer votar. Foram primeiro para a cidade mais importante, lá fizeram um plebiscito, tinha 43 pessoas, das 43, 29 aprovaram, então naquela cidade aprovou, e começou a rodar o país todo para poder votar. Toda chegada tinha 70, 59 estavam lá, votavam, e dava a favor da lei, que com 12 anos a criança podia escolher se ela queria namorar, fazer sexo, não fazer sexo, mudar de sexo, com 12 anos. Imagina o que é isso. Quando chegou numa cidade chamada Santa Cruz, havia uma igreja muito ativa naquele lugar e mandou 600 pessoas para esse lugar. De todos os lugares, a média não passava de 100. Nessa cidade tinha 600. Mas tinha 659 pessoas naquele lugar onde os deputados estavam fazendo um plebiscito para votar se aquela lei ia passar ou não. E quando chegou o final, mais de 230 falaram, 240 e tantas pessoas falaram, e votou que naquela cidade era contra aquela lei. Qual que era aquele valor? 239 que estavam naquele lugar eram cristãos evangélicos que votaram contra, se organizaram e disseram não. Os 49 que estavam lá eram do movimento ativista homossexual, que votaram a favor e perderam, e os jornais do país todo saiu estampado. Por causa de Santa Cruz, a lei vai ser revista e vai ser repensada no país todo.
Uganda, eu estive com o pessoal da Uganda há um mês atrás. Eles falaram assim: Wagner, o que está acontecendo no Brasil? Lá se vem alguma lei de fora, porque a pressão de fora é muito grande. Se vem alguma lei de fora, nós fazendo passeata, os cristãos fazem passear para não deixar aquela lei passar. Quer ver uma coisa que é uma questão de cosmovisão para poder chocar a gente? Ele falou assim, ó, como que vocês conseguiram reduzir a projeção que seria de 50 milhões de crianças só na Uganda, ele está falando que era só na Uganda que eu entendi, com a AIDS, eles reduziram com a projeção para 6 milhões, de 50 milhões para 6 milhões. Nós começamos a ensinar nas escolas. Mas o que vocês ensinaram nas escolas? Nós descobrimos que a Organização Mundial de Saúde tem 3 coisas que eles trabalham na questão da prevenção da AIDS. E lá só estava trabalhando uma. Qual que é que todos nós conhecemos? Use camisinha. Mas é a última opção. A primeira opção é o quê? É o sexo com uma pessoa só. Outra opção é uma parceira e... eu sempre esqueço as duas. Só sei que tem 3 coisas. A última é o uso da camisinha. Eles chegaram para o governo e falaram assim, ó, existem, segundo a Organização Mundial de Saúde, 3 opções para prevenção e redução dos danos da AIDS. Primeiro, o sexo com uma parceira só. A primeira, abstinência. A primeira dela. Segunda, uma parceira só, fazer com uma pessoa só. E a terceira, o uso do preservativo. Mas isso é religião, não tem nada de religião, não. A Organização Mundial de Saúde é o quê? É um órgão que dá orientações de qual seria o melhor modelo de saúde para todos. Então, não é religioso. Mas não pode. Então, busca o site lá e olha. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essas são as 3 indicações. Eles adotaram, como por todo o país, aquele modelo. E aí, com isso, conseguiram, através do trabalho, palestras, ensino nas escolas, reduzir. Veio a pressão dos grupos multinacionais fora do país para querer vender para o governo as camisinhas. Começou 2 anos atrás a vender camisinha, a pôr camisinha nas escolas, pôr em áreas públicas. A projeção mudou de 6 milhões e em 2 anos mudou de 6 milhões para 12 milhões. O que 2 anos de diferença fez? Então, o que vai fazer muita diferença? Não é só a questão do homossexualismo, tem outras questões. O consumismo, o individualismo, o egoísmo, que está aí um modelo secular de gastar, de ter, que invadiu uma teologia da prosperidade, ou um nome de prosperidade, dão vários nomes sobre isso, que invadiu a igreja e tornou um lugar de querer ganhar e passar por cima de todo mundo e esquecer os outros. Como é que é descabelar? Eu quero mostrar uma coisa que talvez você já viu essa semana, ela rodou o Brasil todo em 2 semanas por aí, mas eu queria que você desse uma olhada, solta a primeira reportagem. Está aí, que ponto aí? Está dando para ver quem está aqui? A planta não está atrapalhando, não? Melhorou? As 2 crianças só pensam em brincar. Eu gosto de brincar de Barbie, de várias coisas. E minhas bonecas todas, Quem viu algumas têm. Essa aqui chama Barbie, essa aqui chama Aninha e essa aqui chama Lisa. Nessa mostra transgressora e curiosa, a famosa boneca Barbie ganhou um status transexual. Em um mesmo corpo, o brinquedo recebeu órgãos masculinos e femininos. A ideia foi do fotógrafo colombiano Manuel Antônio Velandia, que espera que através dessa iniciativa diminua o preconceito contra os transexuais e que as pessoas respeitem esse coletivo social. Los y las transexuales existen, que están en nuestra cotidianidad, pero que como no andan con sus genitales expuestos al aire, no nos damos cuenta quiénes son, pero que cuando se logra visualizar a estas personas, usualmente se les excluye, se les discrimina. De acordo com o fotógrafo, é importante que as crianças, já na infância, recebam informação sobre sexualidade. Es una buena oportunidad para tocar temas que tradicionalmente no se tocan y que tienen que ver con la diversidad del género humano. Na mostra Além da Barbie, o seu namorado Ken também ganhou uma versão transexual. A exposição Invisíveis Naturezas Transgressoras está em cartaz na Universidade de Alicante, na Espanha. De acordo com o fotógrafo, é importante que as crianças, já na infância, recebam informação sobre sexualidade. Infelizmente, vocês vão ter que me engolir, engolir a mim e a todos os homossexuais desse país e desse mundo, porque nós existimos, nós somos um fato. Nós somos um fato, gente, desculpa. E como fato, vocês não podem ser contra.
foto para mim aí. E o pior que essa boneca, você pega esse órgão e levanta ele e fica ereto. É uma das coisas que está por aí. Quando alguns grupos, eu estou vendo o papel de alguns grupos aqui, mídia, eu vi repetindo em vários papéis a questão da mídia. Mas nós estamos um pouco preocupados, e não vi aqui talvez alguém citando, com os livros. Quem viu aquele negócio de cinzento, tons de cinza? Quem leu esse livro? Quem sabe o conteúdo desse livro? Alguém sabe? O que é o conteúdo do livro? Hã? Sexo? Normal, depravado, masoquista? É um dos livros mais lidos nesse momento. Cheguei na casa da menina, está tentando vestibular, já há 5 anos, não consegue passar. São vários livros, né? São 3, 4, é uma saga, sei lá qual que é o nome do negócio. Está lá os 3, tem 500 páginas, alguma coisa assim. Ou seja, os livros, os filmes, a invasão dos filmes hoje. Olha o que os filmes estão passando, sem falar, não vou falar só de Harry Potter e de Crepúsculo, mas o que vem sendo disseminado por isso aí. As novelas, nem se fala. Desenho. Eu tenho uma palestra só da questão de desenho. Eu gosto muito de desenho, mas não é só o Bob Esponja, que agora que descobriram, mas tem outros casos que estão ensinando e passando para nossas crianças e vão engolindo. E chega na adolescência, que é essa explosão de todas essas coisas, como nós estamos preparados ou despreparados, descabelados para viver com essas questões todas. Uma das nossas líderes faz alguma coisa com o governo. O que não está aqui para me perguntar. Ela trabalha com o negócio de políticas públicas, alguma coisa desse sentido, estuda direito. E ela falou, seu Wagner, como que eu faço? Porque na área de direito, é de direito das pessoas. E eu perguntei para desembargadores, juízes, cristãos, ninguém consegue responder, porque nós vivemos um modelo de igreja que foi feito para nós vivermos para dentro da igreja. Para fora da igreja nós não temos resposta. Como viver a segunda-feira como trabalhador? Como viver a terça, a quarta, a quinta e a sexta e resolver ser um cristão no seu trabalho, no seu mercado de trabalho, na sua escola, em qualquer lugar, sendo um cristão que vai não só pregar o evangelho e ser um testemunho, mas alguém que vai transformar aquele lugar, que vai mudar a história daquele lugar, que vai trazer justiça para aquele lugar. Países, algum lugar, alguma cidade, chegaram a 60%, 50% de evangélicos. E não houve mudança naqueles lugares. E não há mudança em alguns lugares. Porque são pessoas do domingo, da missa ou do culto. Saiu dali, são outras pessoas. Nós de votar é outro interesse, nós de eleger alguma coisa, de participar de alguma mudança, de fazer alguma coisa para mudar, se vende fácil por qualquer coisa. E que nós vamos deixar de herança para essa garotada? Qual o modelo de família que nós estamos tendo aí? Que famílias estão aí, que estão dentro das igrejas? E um cristão frágil hoje. Alguns colocaram aqui, alguns textos, que não sabem defender a fé, que não tem resposta. E aí na outra palestra que eu vou falar, de modelo de liderança que talvez nós exercemos, nós estamos contribuindo com isso. O modelo de pais, adolescência não existia esse nome até 100 anos atrás talvez. Esse nome adolescência surgiu, é claro que fisiologicamente, neurologicamente, existe uma mudança no adolescente. É uma fase que se justifica por causa das mudanças que acontecem, principalmente na área neural. Mas, até tem culturas hoje ainda que não tem essa transição, porque a expectativa dessas crianças era o quê? Se tornar um homem ou tornar uma mulher e poder participar da sociedade. O modelo judaico, os modelos tribais da África e vários modelos que tem esse modelo que havia a transição para a fase adulta, não para a fase da adolescência. E hoje, alguns vão dizer até da adolescência até 30 anos, 25 anos, 24 anos, prolongando esse tempo, homens que não querem sair de casa, mulheres que querem sair de casa e viver lá fora, e não querem mais a questão da casa, não sabem mais nada sobre a questão de casa, não sabe administrar o lar,
Os homens hoje, muitos perderam o seu papel, não sabem o que fazer. Homens também que não sabem tomar decisões. Você pergunta até, eu já tinha feito essa pesquisa ligando para as pessoas da igreja, de 14, 15, 16, 17, o que queria estudar, o que queria fazer. As meninas dando um show, sabendo o que queria fazer, os homens, não sei, quer ficar jogando videogame. Quantos casamentos hoje de homens que deixam a cama, deixam a turma ficar jogando videogame e deixam as coisas para poder assumir? Que tal esse papel do homem dentro de casa? É uma questão mais de pensar. Que está tudo nas nossas costas? Não, é isso que nós temos que ter consciência. É uma questão que vai além de nós, que é uma questão da responsabilidade da família. Nós fomos surpreendidos, eu, Bruno e Daniel, recentemente, porque o pastor Márcio, todo membro da igreja que chegava lá e falava assim: meu filho teve um problema lá na rede de adolescentes, não sei o quê, não atenderam ele direito, não sei o quê, não visitaram. O pastor Márcio chamava e descia a lenha na gente: vocês não visitaram, vocês não fizeram. E aí nós fomos para uma reunião, igual com o de alguém aí, que eu vi que alguns balançaram a cabeça assim, igualzinho, né? Parece que é igual, repete. E aí acontece, chegou lá, eu falei assim: mais uma sentada, nós vamos levar uma sentada daquela. Sentamos, e aí a mãe falou, chorou: meu filho, vocês maltrataram. Aí ela foi embora, e foi embora há 4 meses para ficar longe do pai, porque o pai quebrou todo, teve um problema todo sério. Foi para ficar 4 meses na Bahia, longe do pai. Voltou pior, menino, voltou de uma situação assim horrível. E aí aconteceu, começaram a ter problema, beber, droga, e levar mais 6 com ele, 8 com ele, 10 com ele para poder beber, droga, sexo, foi para casa da menina, aquela confusão toda. Pastor Márcio foi ouvindo aquilo tudo, e ela tentando culpar a gente, era eu, o Bruno culpado, o Daniel era culpado, e nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. O menino hackeou o negócio no computador e pôs a menina toda, esse crime virtual aí, sério. E aí aconteceu, chegou quase 1h30 de conversa, pastor Márcio bate a mão na perna, assim: pai, isso não é responsabilidade nossa, nem dos pastores. Tudo isso está acontecendo porque o Senhor não está faltando autoridade. Eu peguei o André e foi contando. André com não sei quantos anos, eu peguei, ele pichou um portão do vizinho lá e estava mais 4 amiguinhos, não quis saber se tinha quem estava com ele. Eu fui lá, falei: filho, você está errado, ensinei para ele: papai vai te bater porque se você ter um homem e não errar na vida. Peguei, corri, plá, o homem assustou, a mulher assustou, porque aí fora estou dizendo: não pode bater, não pode fazer. Eu não quero saber, eu vou corrigir meu filho, salvar meu filho. Cheguei no André e corrigi o André e falei com ele e fiz ele lá pintar o portão. Fomos lá pedir perdão à dona, pintar o portão. Que pai faz isso hoje? Eu encontrei um chegado meu, foi lá e pagou alguém, cobriu o filho, não quis parecer que foi ele, escondendo as coisas. Olha que frase horrível: eu não quero para o meu filho o que eu passei. Quem já ouviu essa frase? É uma desgraça essa frase. Porque acontece, o homem esquece, o pai esquece, a mãe esquece, que aquele aperto, aquela dificuldade que ele passou, tornou o caráter daquela pessoa do jeito que é. Saber lutar, ter disposição, ter garra. Olha essa geração que não quer lutar, que não quer correr atrás, quer tudo de mão beijada, abre a boca, é royal, despeja aqui, ó, pinga aqui para mim. Então o que nós estamos fazendo é algo para assustar, porque está além de nós. E se nós não começarmos a, de alguma forma, junto com toda a igreja, a começar a conscientizar a igreja, que nós precisamos mudar isso. Ser cristão é mudar e resgatar os valores e padrão e modelo de vida cristã. Nós não vamos conseguir fazer nada. Não que não vai conseguir, Deus dá graça, a gente vê muita coisa acontecendo, mas é lutar contra a maré. É muito difícil. Vamos passar uma outra coisa aqui, para a gente pensar. Aliado a isso tudo, antes de passar, eu só queria fazer uma coisa. Cadê o pessoal do crachá? Está aí? Nós não entregamos o crachá, estava lá embaixo, é porque eu resolvi fazer uma dinâmica com ele. Vocês estão recebendo, está aí o crachá? Entrega o crachá, alguém ajuda a entregar os crachás para o pessoal, vai falando o nome, vai pegando o crachá. Você vai pegar o seu crachá, pegar ele na mão, você está com caneta aí, o seu nome está na frente. Mas eu queria que você, antes de eu passar para esse lado, essa próxima filmagem, para a gente poder pensar que nós como exército estamos sendo chamados para uma luta, como foi em qualquer época da história. Foi fácil para os apóstolos? Tenta pensar na época deles.
Pensa Pedro, quase chegando ali, Nero pondo fogo em tudo, judeus perseguindo, romanos perseguindo. A época do Holocausto, foi fácil ser cristão? É fácil ser no mundo muçulmano ser cristão? É fácil ser na época de Noé? É fácil ser na época de Ló? Em todo o tempo nós somos chamados para ser levantados como sal e como luz, com ousadia, com intrepidez, com uma intrepidez, uma ousadia muito grande, que vai parecer que a gente é muito diferente de todo mundo. Igual eu vi aqui muita gente colocando a questão das roupas, o padrão de vestir, o padrão de falar, a questão dos respeitos. Você quer ver uma coisa? Nós estamos resgatando com a nossa filha uma coisa assim, a Cida pega demais pesado com isso. A Cida chama a Ana Júlia. A Ana Júlia responde o quê? O que toda criança, todo menino responde? Qual que é a resposta? Que foi? Fala. Qual é? Que foi? Que foi não. Senhora, senhor, volta aqui. Quer ver uma coisa simples? Bença mãe, bença pai. Para alguns até um horror. Mas é uma questão de honrar, que nós fomos perdendo. De respeitar. Você quer ver outra coisa? Ela joga qualquer coisa no chão. É aí que joga? Esse é papel nosso? É. Porque nós também, quando saímos da igreja, já está imunda. Não que a gente é responsável, vão limpar. Não, mas tenta olhar a igreja como que está. Olha o acampamento, o dia que sai do acampamento. Olha a igreja, olha a casa onde tem célula. Às vezes nós temos dificuldade de ter casa para ter célula ou pequenos grupos, grupo familiar, o nome cada um quer que dá. Porque para o anfitrião, aquele que recebe, é doloroso. Ninguém ajuda a guardar as cadeiras, ninguém ajuda a arrumar nada. Que dê a mordomia que foi confiada a nós. Então, quando nós pensarmos que é muito mais que só homossexualismo para a gente lutar contra ele, tem muitas outras coisas que nós temos que mudar o padrão. E servir. Se todo mundo quer ser servido, a começar dos pastores que quer ser servido, todo mundo traz tudo, traz dinheiro, traz para ele tudo, e ele não serve. É um escândalo servir, então dar suco para vocês, não é? Para alguns, pastor vai dar suco para a gente, servir suco. Eles vão querer que seja suco para eles, que dá dinheiro para eles, porque essa é a onda que o mundo está falando aí. Agora, quando a gente carrega a cadeira, arruma a cadeira, faz a mesma coisa que todo mundo faz, porque nós estamos resgatando uma coisa que Lutero tentou resgatar lá, sacerdote de todos os santos. Você é tão poderoso quanto eu, em qualquer lugar que você estiver, e você tem que usar essa autoridade. Você tem a mesma autoridade que eu tenho para chegar no seu serviço, para chegar no seu trabalho, dentro do ônibus, em qualquer lugar, e ser usado por Deus para fazer diferença. E esses adolescentes têm que ser ensinados dessa mesma forma. Essa autoridade para poder fazer isso. E aí, quando eu trabalhava com criança, eu falava isso para as crianças. Eu fui do Ministério Infantil por 5 anos, depois voltei para os adolescentes de novo. E lá nas crianças eu falava assim, ora, pega o óleo. Para adulto pegar o óleo para algumas igrejas, tem que pegar o óleo de onde? De Israel, lá do monte tal, da oliva tal, não sei o quê. Eu falei assim, vai na cozinha, pega o óleo de cozinha mesmo e fala assim, Jesus abençoe e vai ungir. É o mesmo poder, é fé. Não tem que pegar o óleo de tal, fulano de tal, nome tal, mais caro do mundo. Para que isso? É o mundo dos adultos. Econômico, poder. Não tem poder além daquele dinheiro, nada. Aí acontece, a criança foi lá, a avó ia fazer a cirurgia, 82 anos. Ela foi lá, avó, só que Jesus pode... Porque o pastor Capacete falou que se eu ungir a sua barriga, Jesus pode curar. Você crê nisso? Ela vai lá à cozinha, pega o óleo, vem pingando a casa toda, que é criança. Lambuza a barriga da avó, bem do meu tamanho aqui assim mesmo. E aí acontece, segunda-feira a avó vai fazer a cirurgia, família desesperada, 82 anos, morre, não morre, aquele negócio todo, médico correndo para tudo quanto é lado. A volta da cirurgia, um monte de médico dentro da sala. Dona Conceição, o que aconteceu? A cirurgia, o ultrassom, a ressonância, tudo acusava um caroço muito grande, tinha que tirar tudo, e quando for fazer a cirurgia não tinha nada. Assim, Jesus me curou. A minha neta orou por mim, em nome de Jesus fui curado. Para os médicos isso é um absurdo, mas a criança ouviu e foi fazer. Então eles têm autoridade, pode fazer, são criativos, mas nós estamos igual aos pais, dando tudo na mão, dando até resposta. Ou terceirizamos essa educação, achamos que a escola é responsável, que a igreja é responsável, ou que a babá é responsável, que a televisão é responsável, ou que o computador. Olha a questão dos pais ralando para dar tecnologia para os filhos. Tem mais celular hoje do que população no Brasil. Quanta coisa acontecendo, coisas caras. Menino com negócio de 2.000 e tantos na mão, gente. Ganhar R$2.000 para poder na vida não é fácil, não. E o cara perde, porque eu vejo, perde tênis no acampamento, perde celular, todo dia perde um celular.
estão na rua, lugar perigoso, com aquele celular caríssimo, conversando como fosse nada, te chamando bandido, me rouba. É isso, porque não tem valor. Se roubar hoje, amanhã rala de novo para poder dar outro num lugar. É isso que nós estamos ensinando. É só você perder, não tem problema nenhum, não tem valor nenhum. E acha que o pai e a mãe é só uma fonte mantenedora que vai dar as coisas que ela quer. Então eles vão entregar o crachá para vocês, vão falando o nome, vocês vão levantando a mão. Está aí fácil? Vai falando o nome, vai entregando. Se vier vir buscando aqui é melhor, porque vai andar mais rápido. Luiz Gustavo. Presta atenção a cada nome que eu chamar. Que não seja eu chamando cada nome que eu chamar. Vem já pensando no que Deus quer de você nessa geração, nesse tempo que você está aqui como líder, como pessoa, como cidadão do reino de Deus, mas aqui como peregrino, que vai fazer diferença. Deus está levantando um exército com cabeça, com consciência, e você vai pegar o seu crachá e não vai usar do nome que está aqui. Você vai escrever aqui atrás que nome que Deus quer te chamar. E você vai usar o seu crachá virado, com o nome que Deus quer te chamar para essa geração. Que nome que Deus vai te usar para poder fazer diferença. Então você vai orando aí, enquanto você vier chamar o seu nome, você vai pensar que nome que você vai colocar aqui, e esse vai ser o que Deus vai te usar para poder fazer diferencial na vida das pessoas, dos adolescentes, das pessoas do seu trabalho. Nós temos que pensar para fora da igreja. Fizeram muito para dentro da igreja e continuem fazendo para dentro da igreja. Mas chamaram de avivamento as manifestações espirituais dentro da igreja, mas o avivamento da história foram para fora da igreja e transformaram a sociedade, transformaram o governo, transformaram a economia. Se nós queremos ver avivamento acontecendo, muitas coisas precisam mudar para fora da igreja, mas precisam mudar dentro da igreja, porque o pensamento de dentro da igreja está mundanizado e precisa ser mudado. Então, quando chamar o seu nome, você pensa que o nome que você vai pôr aqui, escrever bem grande, para as pessoas te chamar. E quem você encontrar e você passar por ele, você vai declarar isso. Guerreiro, voz de Deus, você vai chamar a pessoa por esse nome, durante o nosso congresso aqui. Luiz Gustavo. Mateus de Presidente Prudente. Alex Rodrigues de Presidente Prudente. Está aí não? O presidente eu vou desde o problema. Lucas Felipe, de Miranda. Fica alguém segurando aqui assim para poder. Sara, pode ir orando aí, gente. Antes de eu passar o vídeo aqui, eu vou passar para vocês, que Deus possa falar com vocês. Lucas, o quê? Sara, o presidente Prudente não chegou. O pessoal está em trânsito ainda. Vitória Paula. Valéria da Silva, Guarulhos. Vanessa da Silva, Guarulhos. Wellerson, São Mateus. O Alisson Gomes, Castanhal. Conheço Castanhal, lá no Pará. Tinha uma experiência maravilhosa lá. William Pereira, Rio de Janeiro. E não precisa falar. Cheio do poder de Deus, muita coisa acontecendo lá. Luana A. Santos, Guarulhos. Juliana Araújo, São João. Lucas, lá de Vila Velha, Pego. Luciano Rodrigues, São Paulo. Lucas Felipe, Miranda. Ana Paula Ribeiro. Anderson Luiz, Rio de Janeiro. Bruno Maia, Rio de Janeiro. Carlos Henrique Rezende. Carlos de Azevedo, Rio de Janeiro. Cleiton Barbosa. Diego Santana. Elton Jonas. A Nintendo, esses consoles de jogos
Está lançando agora em outubro uma linha Douglas, Maximiliano, Varginha, Felipe Lopes. E os jogos que estão fazendo mais, o Counter-Strike, essa linha de jogos, com mais solução ainda, e aquele de matar, quanto mais violência, quanto mais você matar, mais crime você cometer, melhor. Estão lançando agora, e é uma febre, e uns vão defender que não vicia, outros não viciam, mas quantos morrendo e matando por causa desses jogos, e tirando também a capacidade intelectual, tirando a capacidade de raciocínio. Aí eles vão falar de habilidades micromotoras e tudo mais, mas é uma questão séria para a gente repensar. Felipe Lopes, Fabiana Soares, presidente suplente, não está aqui não. Miriam, do Rio de Janeiro, Miriam Tomás. Juliana de Azevedo, Rio de Janeiro. Marisa Alcione, lá de Cruzeiro. Cruzeiro, pé de Cachoeiro Paulista. Ivone de Souza, Contagem. Gabriela, de Goiânia. Goiânia com os números altíssimos de cristãos que possam realmente... Guilherme da Silveira, Betim. Gilson Pereira, Cruzeiro. Gabriel dos Reis, São João do Meriti. Raquel Vilar, de Brasília. Roberta, de Guaxupé. Nicolas, de Vila Velha. Noemi Araújo, de Brasília. Maria Carolina, São João de Meriti. Marielle Seixas. Márcio Cerqueira. Rogério Assis, de Goiânia. Jackson, de Guarulhos. Jaqueline Rodrigues, de Mesquita. Renata Ximenes, de Presidente Prudente. Não chegaram ainda não. Lucas Felipe. Josi Farley Sarmento, de Montes Claros. É José ou Josi? Vitória Paula. Letícia Rodrigues, de Curitiba. Josiane, de Guaratinguetá, de Guará. Leandro, de São Mateus. Guriri. Márcia, de Belo Horizonte. FG, de F. Larissa, de Guarulhos, Vilela. Leandro José, de Curitiba. Catiúcia, Guarulhos. Tem alguém faltando que não recebeu? Tem a Fifi lá. Tem uma turma sem que vocês vão ver. Tem algum em branco lá de trás? Uhum. Enquanto eles vão buscar, queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, mas que vocês não... Os jogos, os filmes... Jogos Mortais e, na minha época, Massacre da Serra Elétrica, Hora do Pesadelo, muito sangue, de filme de sangue, hoje mais do que nunca os filmes mostram muito sangue, a gente ficou insensível com isso. Mas queria que vocês prestassem atenção na fisionomia dessa pessoa e começassem a pensar, e eu estou disposto a dar minha vida de fato, lutar pelo Evangelho e viver pelo Evangelho, até que ponto? Os adolescentes não querem perder as amizades, as tribos. É característico do adolescente andar em grupo. Não é panelinha, a gente chama de panelinha muitas vezes, mas na verdade é a característica deles de andar em grupo, se identificar pelo grupo. Mas hoje, nós estamos vivendo um evangelho que não queremos pagar um preço. A nossa mente está tão contaminada, às vezes não quer perder o emprego, não quer perder a família, não quer perder as pessoas, as amizades, o status.
E a igreja, como tantas pessoas, também não querem fazer isso, vão fazendo acordos para poder se manter. Mas eu estou percebendo, não posso dizer que é uma mensagem de Deus, mas é um pensamento meu, e acho que começando a entender que seja de Deus, de uma igreja que precisa se levantar para tomar outra postura. Quem viu aquela foto dos africanos sendo queimados vivos? Serra Leoa, me parece. Uma senhora de idade, achando que a cena que mais me chocou naquela filmagem foi aquela senhora de quase 60, 70 anos ou mais do que isso, vem alguém com os pés todos e pula, além de pegar fogo, eles vêm e pula nela. Então nós somos chamados nesse tempo para sair da nossa zona de conforto, nos prepararmos, não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu sinto que nós precisamos preparar, eu preciso preparar melhor, me capacitar e pedir a capacidade de Deus para poder viver e saber como agir, não é de qualquer jeito, precisa sabedoria, mas nós precisamos acordar e precisamos levantar, e levar outros como um exército a levantar realmente a bandeira de Cristo, no sentido de viver o Evangelho, de viver a palavra de Deus, não se corromper. Nós falamos muito de corrupção no governo, corrupção na economia, mas é a corrupção nossa com as coisas do mundo. Então, queria que vocês vissem essa cena, alguns já devem ter visto, porque está circulando aí o tempo todo, para a gente pensar na nossa atitude, mas olhar para a expressão dessa pessoa, desse rapaz, para a gente pensar qual a nossa atitude. Tem criança aqui, tira a criança para mim, por favor, aqui, gente. Alguém viu? Alguém viu essa cena? اللهم عليك بالمرتد اللهم عليك بالمرتدين ومن أعانهم علينا اللهم عليك بالمندسين اللهم عليك بالحاقدين اللهم عليك بدلائل الدين اللهم عليك بهم Esse muçulmano, ex-muçulmano, aceita Jesus, não nega Jesus, e eles tentam de toda maneira, e achando que com esse ato eles vão fazer com que as pessoas fiquem com medo e não façam o mesmo que ele fez. بسم الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والمنة رافع لواء المسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم أغثنا اللهم فرج عن أخواننا اللهم كف أيدي المشركين عنهم اللهم كف أيدي الحاقدين عنهم اللهم عليك بالمرتدين اللهم عليك بالمرتزقة اللهم عليك بالمرتزقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والمنة اللهم رافع لواء المسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نستغيثك ونستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم إنا نستغيثك. Abaixe sua cabeça e, ao longo da história, muitos pais, muitas mães, filhos, viram seus pais sendo mortos na sua frente por causa do Evangelho. E hoje ainda nós estamos vendo muitos morrerem por causa do Evangelho. Louvamos a Deus porque no Brasil a gente tem essa liberdade, mas é um momento de nós nos levantarmos com toda ousadia e intrepidez, com temor, com quebrantamento, com humildade, dependência total de Deus, para nos rendermos diante do Senhor. Que essa cena de mais um irmão que está ali morrendo, testemunhando que Cristo, só Jesus no coração de alguém, para alguém morrer desse jeito, daquela forma, em paz. Senhor, no nome de Jesus, move o nosso coração em direção ao Senhor, em direção à Tua verdade.
Tira-nos, Senhor, da zona de conforto, do conformismo com esse mundo. Que a gente possa ser usado como instrumento para impactar. Que o nosso temor, que a nossa intimidade com o Senhor, que a nossa paz nos leve a tomar atitudes que vão impactar o mundo, porque o Senhor habita em nós. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa covardia, pela nossa indiferença, pela nossa contaminação com o mundo, com o pecado, por corrermos atrás de sucesso, de valorização, de dinheiro, de poder, esquecemos o nosso chamado, a nossa vocação. Senhor, levanta-nos como um exército, que não que pegue em armas, que odeia as pessoas, mas que ama, que vive a Tua verdade e a Tua palavra. Senhor, que cada um possa ser levantado aqui, como uma chama viva, mesmo em tempos difíceis, sem esperança, sem solução muitas vezes, aos olhos humanos, mas nos olhos do Senhor, no poder do Senhor, essas soluções virão. Move o coração de cada um, Senhor. Estamos aqui desesperados, sem saber o que fazer. As coisas são maiores que nós, Senhor. Mas o Senhor é um Deus de poder, que ao longo da história só usou homens e mulheres, ainda que deram suas vidas, foram torturados, queimados, dilacerados. A história continua contando a história desses homens e dessas mulheres que morreram servindo ao Senhor. E a morte desses justos não é em vão, Senhor. E que a nossa vida não seja em vão. Os líderes que nós estamos treinando, as crianças que estamos treinando, os adolescentes que estamos treinando, os jovens, eles possam levantar com intimidade, com relacionamento com o Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus.